Na sexta-feira nós falamos um pouco sobre nós entendermos quem nós somos. E nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Por isso nós entendemos que nós não precisamos fazer campanhas para alcançar coisas. Porque Efésios capítulo 1, versículo 3 fala que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Então a única coisa que eu preciso é sair desse ambiente terreno aqui e andar aqui, nas regiões celestiais, onde Cristo está sentado. Muito acima de todo principado, potestade, altivez, dessa era e da que há de vir. Então o que me impede de prosperar, o que me impede de viver as bênçãos de Deus, não é o diabo. Porque Deus me colocou muito acima dele e Deus colocou Satanás debaixo dos meus pés. Hoje eu poderia falar, o diabo se levantou, o diabo está furioso com aquilo que eu estou fazendo aqui. Não, não é o diabo, foi eu que errei, foi eu que pequei. Aleluia. O princípio da cura, irmãos, é quando nós entendemos isso. Porque o que Deus procura é corações contritos e quebrantados. Por isso que 2 Crônicas 19, 6 fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando apenas um coração, para que Ele possa se mostrar forte. Aleluia. Então o Senhor está procurando pessoas dispostas, o Senhor está procurando pessoas com coração contrito e quebrantado, para que Ele possa vir, possa encher da glória dEle, para que Ele possa vir, possa encher da presença dEle. Ontem nós falamos sobre comunhão, que não existe comunhão fora de Cristo. Cristo é a pedra angular, Cristo é o fundamento. Então você pode gostar do pastor, você pode gostar da música do louvor, você pode gostar do ambiente que tem a igreja, isso tudo é muito legal, isso é tudo muito bom. Você pode ter vindo porque você tinha uma enfermidade, você pode ter vindo porque você teve alguns problemas. Não importa como você veio, o que te trouxe até aqui. Jesus nunca preocupou com isso. A maioria das pessoas que iam até Jesus, eles iam até Jesus porque eles queriam alguma coisa. E Deus não tem preocupação com isso. Então a forma como você vem para Jesus não tem problema algum. Mas você só vai conseguir permanecer se você tiver uma revelação de quem Jesus é. Durante 3 anos, os discípulos andaram com Jesus para cima e para baixo. Mas depois de um tempo ele vira para Jesus, para os discípulos em Marcos capítulo 16 e pergunta: quem que as pessoas dizem que eu sou? E eles viram para Jesus e durante esse período todo que eles estavam caminhando com Jesus, eles foram conhecendo a Jesus. E mais importante do que vir à igreja, mais importante do que querer uma bênção, mais do que precisar de alguma coisa, irmãos, é você ter o desejo de conhecer a Jesus. Paulo foi consumido por esse desejo. Paulo, ele foi discipulado pelo próprio Jesus, ao terceiro céu. Ele fala, eu não sei se no corpo ou no fora do corpo, né? Então Paulo, um cara que foi, o seminário dele foi com o próprio Cristo, foi com o próprio Jesus, um cara discipulado por Jesus. Eu fico imaginando isso. Teve tantas revelações, escreveu quase o Novo Testamento inteiro. A gente não pode afirmar, mas para mim, pelo que ele fala, eu tenho plena convicção que quem escreveu o livro de Hebreus foi Paulo. E aí, em capítulo 6, ele fala, eu queria falar com você sobre batismo, sobre imposição de mãos, sobre redenção dos mortos. Mas isso nós falaremos se Deus permitir. Então quer dizer o seguinte, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, ele vira para a igreja e fala assim, cara, eu queria falar com vocês como espirituais, mas eu não pude falar porque vocês são carnais. Eu estou tendo que repetir até aqui agora o que eu falei esses dias. Por quê? Porque vocês não estavam aqui. Isso estava impedindo vocês de receber mais coisas que Deus tinha para vocês. Já eram para vocês estarem recebendo mais e não está recebendo mais por quê? E Paulo fala com eles, com a igreja de Coríntios, fala assim, cara, eu queria falar com vocês como espirituais, mas vocês ainda são carnais, vocês ainda precisam do leite da palavra, vocês ainda precisam dos ensinamentos básicos. Então, quando ele fala que isso falaremos se o Senhor permitir, eu entendo que Paulo, ele teve tanta revelação que ele não teve com quem compartilhar. E é tão terrível isso, irmãos, você recebe algo de Deus, porque quando
quando você recebe algo de Deus, você quer logo compartilhar, não é assim? Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você ficou louco para achar alguém na reta, achar um amigo e falar, aceitei Jesus. Não é verdade? Porque o amor de Deus é algo tão grande que ele não foi feito para caber somente em nós. Ele precisa ser compartilhado, precisa ser espalhado, e quanto mais nós compartilhamos, mais ele aumenta. Aleluia! E aí, em dado momento, os discípulos estavam no barco, e aí veio a tempestade, e eles ficaram desesperados, e Jesus estava simplesmente dormindo no barco. Aí eles vão e acordam Jesus e falam, mestre, você não se importa que a gente se morra, para que a gente morra aqui? Aí Jesus se levanta e dá uma ordem para a tempestade, manda aquela tempestade embora. E eles viram e falam assim, quem é esse que até os ventos obedecem? Em outro momento, durante a Páscoa, no domingo, que chamamos hoje de Domingo de Ramos, quando ele entra pelo jumento, várias pessoas estavam lá numa festa, e várias pegando e abanando ramos, hosana o que vem em nome do Senhor. Aí, de repente, alguém vira para outro e fala assim, quem é este? Eles não entendiam o que estava acontecendo, eles não entendiam que aquele momento estava sendo profetizado. Eles não entendiam que aquele momento que eles estavam vivendo fazia parte de algo que havia sido profetizado. Que aquela era a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Sabe, irmãos, nós lemos a Bíblia, nós não fomos salvos para ser salvos. Eu não leio a Bíblia para alcançar uma bênção, eu leio a Bíblia para conhecê-lo. Eu leio a Bíblia para discernir o tempo e a estação que eu estou vivendo. Por isso que em Atos 2, quando o pessoal quando veio o derramar do Espírito Santo, primeiro eles esperaram, por quê? Porque Jesus deu uma palavra. Mas depois, quando veio o derramar do Espírito Santo, e aquelas pessoas estavam lá, sem saber o que estava acontecendo, e falavam, olha, eles estão bêbados, mas ficaram assustados, porque cada um ouvia na sua própria língua. Por isso que Pedro se levanta e diz, olha, irmãos, não fiquem preocupados, mas o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 27. O Espírito do Senhor, eis que derramarei naqueles dias o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões. Então, se você não conhece a palavra, se você não conhece a Deus, como você vai discernir o tempo e o cumprimento de cada coisa? Jesus repreendeu Nicodemos quando ele vira para ele em João capítulo 3, fala, cara, vocês olham para o céu e sabem se vai chover, vocês olham para o céu e sabem qual estação que vocês estão, mas você que é um mestre na sinagoga, e eu falo para você que você tem que nascer que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, e você está querendo entrar na barriga da sua mãe. Então, irmãos, nós estudamos a Bíblia para conhecer a Deus. Volto a falar o que eu falei esses dias, eu não sou contra os métodos, mas eu sou pró-plenitude. Aleluia? É bom que muitas coisas a gente precisa começar praticando para depois começar a ter experiência realmente. Então, durante muito tempo, eu vou ler 3 capítulos por dia, vou ler tanto por dia, já li 2 capítulos por dia, já li 1 capítulo, tá bom. Mas, irmãos, eu quero te dizer uma coisa, você precisa ler a palavra de Deus até essa palavra começar a saltar aos seus olhos. Acho que ninguém viu para a Bíblia saltar aos olhos, né? Vou ler de novo. Você precisa começar a ler a Bíblia até essas letras começarem a saltar dentro de você. Assim como Jesus na sinagoga, quando eles trazem o pergaminho para ele ler Isaías 61, ele abre e lê, a palavra diz que ele se encontrou na palavra. Então, quando você lê a Bíblia para você se encontrar na Bíblia. Você lê a Bíblia para você ver aonde você está ali. Ali você vê o que é direito seu, ali você vê, você recebe a própria vida de Deus. Porque a Bíblia não é um livro comum, então você não pode ler a Bíblia como um livro comum. Mas Hebreus 4,12 fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes, ao ponto de separar alma e espírito, pensamentos e intenções do coração. Então essa Bíblia é eficaz, tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você entende,
você pode crer que vai se tornar real na sua vida. Essa palavra é poderosa para te salvar. Em João 15:3, Jesus fala: vós teis sido limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. Quanto mais você lê a palavra, mais essa palavra te limpa. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então toda vez que você está lendo a palavra, essa palavra começa a mudar você. Então eu não leio a Bíblia porque eu tenho que ler, eu leio a Bíblia porque eu preciso conhecê-lo. Eu leio a Bíblia porque eu preciso ter intimidade com Ele. Aleluia. Eu não oro porque eu preciso alcançar uma bênção, mas eu oro porque eu sou abençoado. Eu não oro para Deus me ouvir, eu oro porque Ele me ouve. Ei! Eu oro porque a palavra dele está diante de mim, na minha boca e no meu coração, como diz o salmista. E quando eu libero uma palavra de Deus, eu estou liberando decretos. Eu estou liberando sentenças. Eu oro, sabe por quê? Porque Jeremias 1:12 fala que ele vela pela sua palavra até que ela se cumpra. Então, quando eu vejo algum enfermo, que eu viro para ele, imponho as mãos sobre ele e declaro sobre ele: pelas pisaduras de Jesus você é sarado. Pelas pisaduras de Jesus você é curado. Ele tomou sobre si cada uma das suas enfermidades. O poder de Deus se manifesta porque ele vela pela sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Então nós precisamos entender que nós somos chamados para um relacionamento com Deus. Nós somos chamados para ter intimidade com Deus. Eu não dou o dízimo para Deus me abençoar. Eu dou o dízimo porque eu entendo que se eu tenho, é porque Ele me abençoou. Se eu tenho, é porque Ele me deu. Eu dou ofertas, não é para eu prosperar. Eu dou oferta porque eu entendo que eu sou próspero. Eu não dou oferta como me dá, pastor, mas tem uma quadrilha aí que assalta a gente, o tal do gafanhoto, o destruidor, migrador, não sei o quê, não sei o quê. Irmãos, o diabo nunca vai conseguir te roubar mais do que Deus te abençoar. Deus sempre vai te abençoar muito mais. Muito mais. Por isso que Lucas capítulo 6, versículo 38 diz: dá e ser-vos-á dado. De vez em quando eu costumo falar lá na igreja, David, eu falo: cara, se você está com dó de dar, não dá não, fica com esse dinheiro aí. Se o dinheiro é mais, esse mamão é mais importante para você, é porque você ainda não entendeu o princípio. Mas Lucas 6,38 diz: dá e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão. Então eu dou porque eu entendo isso. Eu dou porque não é o dinheiro que me governa, quem governa é o Senhor. Aleluia! Então, irmãos, nós não somos chamados para ser salvos, mas nós somos chamados para ter intimidade com Ele. Jesus, Deus investiu muito caro para isso. Eu vou andar bem rápido, mas para que você entenda um pouco, Deus formou Adão, formou o boneco lá no Jardim do Éden, soprou nele o próprio Espírito. Em Gênesis capítulo 1, 27, 26, 27 diz: façamos o homem, quando juntou a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e falou: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí ele fez um boneco do pó da terra, e o boneco continuou parado ali. Mas em Gênesis 2, versículo 20, versículo 5 a 7, ele vai e sopra. Quando você sopra de algo de dentro de você. Você não sopra de fora, você sopra de dentro. E ele vai e coloca, sopra do próprio Espírito, do Ruá, do próprio Espírito dele dentro de você. Aí o homem se tornou um ser vivente. Aleluia! E aí Deus começa a vir todo dia para ter intimidade com o homem. Deus começa a vir todo dia para se relacionar com o homem. Mas Deus nos ama tanto, irmãos, e Deus deseja tanto andar conosco, que eu fico imaginando assim: o nosso Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Tudo que acontece, Ele sabe.
E durante muito tempo eu pensava, por que Deus vinha todo dia caminhar com Adão? Se ele já sabia tudo que Adão ia fazer. Mas quando Deus nos fez, Ele nos deu o livre-arbítrio. Sabe por quê? A pior coisa é alguém estar com alguém por obrigação. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. O fulano está assim porque Deus está tratando com ele. Deus pôs a enfermidade nele. Irmãos, Deus não quis. Se Deus quisesse te obrigar a fazer a vontade dele, Ele te obrigava. Agora Deus vai pôr doença em você, não pode negar a si mesmo, irmão. Se Deus determina, em Gálatas capítulo 6, verso 7, que aquilo que o homem plantar, certamente ceifará, como é que ele vai negar a si mesmo? Como é que Deus vai plantar enfermidade em você? Se Ele plantar enfermidade em você, Ele tem que colher a enfermidade. Não é verdade? Então Ele não pode negar a si mesmo. Deus não quebra princípios. Então Deus é amor o tempo todo. Deus cumpre o tempo todo o propósito dEle. Aleluia! O tempo todo Ele cumpre o propósito dEle. O tempo todo Ele nos ama, o tempo todo Ele quer estar conosco. Mas aí, como Ele soprou o Espírito dEle no homem, sabe por que Ele vinha todo dia andar com Adão? Eu fico imaginando que Ele vinha assim, vem cá, pastor Gilmar. Ele vinha todo dia passear com Adão pelo jardim, andar com o jardim. E Deus, Ele nos ama tanto que Ele não somente nos deu a vida, mas Ele compartilhou daquilo que Ele é. Ele deu autoridade a nós. Por isso que Ele vira para o homem e fala, domine sobre os seres terrestres, sobre os seres marinhos, domine de todas as coisas vai cooperar para você. Adão, não, quando ele vai para o jardim do Éden, ele não tinha nem que trabalhar, ele não tinha que plantar, porque todas as coisas cooperavam para ele. Nem chovia, irmãos, de tarde dava um orvalho que molhava na temperatura, o que era necessário e não tinha problema, não tinha erva daninha, não tinha nada. Mas aí ele tinha prazer de estar com Adão, sabe por quê? Para poder desfrutar da intimidade com Adão. Aí ele andava com ele, aí filho, tudo bem? Como é que foi o dia? Tranquilo? Me diz uma coisa, aquele animal pescoçudo ali, qual o nome que você pôs nele? Girafa. Oh, girafa. Fazer igual aquele filme do YouTube. Ah, miserável, como é que você descobriu isso? Acertou. E aquele gordinho com tromba, filho, qual o nome que você colocou nele? Elefante. Ah, miserável, acertou de novo. A cara do pai. Os cientistas falam que hoje nós não usamos nem 10% do nosso cérebro. Pode ser que seja uma verdade. Que Adão era muito inteligente, Adão era isso, Adão era aquilo. Não vou entrar nesse mérito. Mas por que Deus tinha prazer de estar com Adão? Por que Adão se tornou um ser vivente? Por quê? Porque Deus soprou do espírito dele. Aonde estava o nome da girafa? Aonde estava o nome do elefante? Da mesma forma que Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que nós somos gerados em Deus antes da fundação do mundo para fazermos boas obras, lá Deus também já determinou o nome de todas as coisas. Mas sabe por que Deus deixou Adão dar nome? Porque Deus deu autoridade a Adão. E quem nomeia tem autoridade. Por isso, quando você tiver um filho, não vai colocar o nome de novela. Não vai colocar o nome da moda. Mas procure ouvir o Espírito Santo qual o propósito da vida do seu filho para você nomear ele. Por isso que no centro de Umbanda, no Espiritismo, a primeira coisa que eles fazem é mudar o nome da pessoa. É porque quem nomeia tem autoridade. Obrigado, pastor. Então, à medida que Adão falava, o nome é esse, Deus falava, ele está entendendo. Por quê? Porque ele está correspondendo com o espírito que estava dentro dele. Você entendeu até aqui? E todo dia ele vinha ter comunhão com Adão para poder participar daquilo que Adão estava fazendo.
E todos os dias Adão estava lá com Deus. Adão tinha prazer de estar com Deus. Mas aí o homem, um dia, a mulher ouve a serpente, e Satanás é mentiroso, está no capítulo 3. Satanás é mentiroso desde o começo. Ela vira para Eva e diz: olha, se você comer do fruto dessa árvore, você vai se tornar igual a Deus. Aquilo era uma mentira, sabe por quê, irmãos? Porque nós já tínhamos sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Então Satanás nunca dá nada para ninguém. Satanás nunca tem nada para dar para ninguém. Satanás só tem engano para as pessoas. Por isso que o pecado sempre traz morte. Por isso que o pecado sempre traz destruição. E aí Deus vai, ele peca, os homens pecam, Adão come do fruto, Eva come do fruto, e eles veem que estão nus, eles se escondem, vão lá, pegam folhas de figo e procuram cobrir a nudez dele. Eu falo que a primeira religião que surgiu foi quando eles colocaram as folhas de figo e fizeram veste para ele mesmo. Porque eles tentaram cobrir a vergonha deles de forma errada. Por isso que Deus não aceita aquilo. Por isso que em Marcos 11, 26, quando Jesus passa e amaldiçoa a figueira, ele está apontando para aquilo que aconteceu no Jardim do Éden. Porque o que vai trazer cura para você é você confessar os seus pecados e você se arrepender. Tudo aquilo que você esconde está trazendo maldição para a sua vida. Tudo aquilo que você não deixa Deus tratar, tudo aquilo que você não coloca na luz, isso traz maldição para a sua vida. Mas o que ele faz, ele pega um cordeiro, mata o cordeiro, e é a primeira vez que é derramado sangue inocente para remissão de pecado, para perdão de pecados. Porque o cordeiro não tinha pecado, quem tinha pecado foi Adão e Eva. E quando ele confessa: Senhor, nós comemos e vimos que estava nu. Então eles confessaram o pecado. Assim que eles confessaram o pecado, Deus deu vestes novas para ele. E ao mesmo tempo Deus estava apontando para mim e para você, dizendo que Ele não ia desistir de nós. Pastor, mas Deus é bravo, Deus é mau. Deus pegou e expulsou eles do paraíso. Por que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso? Porque do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha a árvore da vida. Como nós explicamos nesses dias, nós somos... 1 Tessalonicenses 5, 21, 23, diz: o Deus de paz o santifica em tudo, vosso espírito, alma e corpo, até a vida do Senhor. Então, assim como a Trindade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos espírito, alma e corpo. Amém? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Aleluia? Se você quer entender isso, veja a mensagem de sexta-feira depois. Então, quando o homem come do fruto, ali ele morreu espiritualmente. Mas a alma e o corpo dele ainda estavam vivos. Se eles mortos espiritualmente comessem do fruto da árvore da vida, nós nunca íamos conseguir ser remidos através do sacrifício de Jesus. Porque a morte espiritual com a morte do corpo determina a morte eterna. Por isso que todos nós pecamos e por isso fomos destituídos da glória de Deus. Por isso que a partir daquele momento, Deus expulsa eles do jardim. Para começar a restabelecer a comunhão dele com o homem. Deus não quer somente te levar para o céu, Deus quer ter comunhão com você. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter relacionamento com você. E ele começa fazendo alianças com o homem, ele começa determinando, dando diretrizes. Mas ele percebe que aquilo não era capaz de trazer vida ao homem novamente. Por isso que Jesus veio e morreu na cruz, no meu e no seu lugar. Assim como o pecado entrou no mundo através de Adão, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas assim como através de um homem que Adão pecou e o pecado entrou, através de Jesus, aquele que não conheceu o pecado, 1 Coríntios capítulo 5,
Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. A definição para justiça: justiça é o ato de permanecer, não somente entrar, irmãos. Vou no culto para entrar na presença de Deus. Não, irmãos. Jesus não morreu na cruz por você. Pastor, em 1998 eu tive uma experiência com Deus. Não, irmão, você não entendeu. Não é ter uma experiência, não é entrar na presença de Deus. Justiça é o ato de permanecer na presença de Deus, sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade, mas poder se achegar a Ele como se o pecado nunca tivesse existido. Por isso que Hebreus 4 fala que nós temos um sumo sacerdote que pode, entremos, pois, com ousadia no Santo dos Santos. Ele está falando o seguinte: pode ir para a presença de Deus, pode ir. Jesus abriu um caminho, Jesus abriu a porta. Por isso que o véu foi rasgado de cima para baixo. Não é por aquilo que você pode fazer, é por aquilo que Ele fez por você. E Ele fez justamente isso para resgatar o seu relacionamento com Deus. Ele fez isso para que nós pudéssemos voltar a ter intimidade com Deus. Ele fez isso para que nós voltássemos a ter um relacionamento com Deus. Então você não entra na presença de Deus, você está na presença de Deus, você permanece na presença de Deus. Por isso que quando você confessou Jesus, quando você aceitou Jesus, Romanos capítulo 2 Coríntios 5,17 fala: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aleluia! Por isso que Romanos 8,1 fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada mais pode te condenar. Mas Ele preparou o ambiente, Ele preparou tudo só para você estar com Ele. Só para que você pudesse desfrutar da presença dEle. Só para que você pudesse se achegar a Ele. Por isso, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa quando creste. Então, como o mundo ainda jaz no maligno, quando você aceita Jesus, você nasce de novo, o seu espírito é recriado, porque não se põe vinho novo sobre odres velhos, mas se põe vinho novo sobre odres novos. Então, quando você nasceu de novo, aí Ele colocou o Espírito dEle dentro de você. O Santo dos Santos não é mais um lugar físico, mas o Santo dos Santos é o seu coração. A presença dEle não está mais nos templos, a presença dEle não está mais em alguns ambientes isolados, mas está em você. Por isso que 1 Coríntios 6,18 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Mas João capítulo 5, versículo 4, ele diz, Tiago capítulo 5, verso 4, ele diz: mas acaso não sabeis que o Espírito Santo que habita em vós, ele tem ciúmes de vós? Deus te ama tanto que Ele tem ciúme de você. Deus te ama tanto que Ele tem desejo, Ele quer se revelar a você, Ele quer se manifestar a você. Muito mais do que te dar uma bênção, muito mais do que te dar uma cura. Ele quer conhecer você, Ele quer se fazer conhecido através de você. Da mesma forma como Ele colocou o Espírito dEle em Adão, e Ele tinha prazer de andar com Adão, e ouvir Adão falando aquilo que Ele colocou nele, por isso que Ele colocou o Espírito dEle dentro em você. Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25 diz que o Espírito, que nós não sabemos como orar. Pastor, mas o senhor acabou de falar para a gente orar. Sim, mas diz que nós não sabemos como orar. Mas que o Espírito que habita em nós, Ele conhece as profundezas do coração de Deus e conhece a profundeza do nosso coração.
tudo que você precisa não está fora de você. Tudo que você precisa está aí dentro de você. Tudo que você precisa está aí dentro de você. Sabe, irmãos, eu entendo como a pastora está falando no louvor, a maior batalha não é os principados e potestades. Porque Efésios 1:20 fala que Ele nos colocou muito acima de todo principado, potestade, altivez dessa era e da que é a de vir. Sabe o que quer dizer? Eles podem inventar uma doença nova, podem inventar um diabo novo que já está debaixo dos seus pés. Aleluia! Aleluia! Por isso que Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Por isso que Tiago 4:7 diz: achegai-vos, pois, a Deus, Ele se achegará a vós. Sabe, durante um tempo eu achava lindo, sabe, Júlio, eu achava lindo a gente chegar naquelas conferências e o poder de Deus se manifestava e tal. No final sempre vi um jovem ousado, abusado. Fala, pastor, eu quero porção dobrada do seu espírito. Aí, então recebe, pá, e o cara caía, e eu achava aquilo lindo. Mas, sabe o que eu tenho entendido nesses dias, David? Que eu acredito em transferência de unção. Por isso nós vamos impor as mãos sobre vocês nessa noite, amém? Hebreus 6 sobre isso, fala sobre imposição de mãos. Eu creio na imposição de mãos. Porque eu orar por você, eu estou intercedendo por você. Mas quando eu imponho as mãos sobre você, eu estou colocando algo dentro do seu espírito. Nós temos testemunhos de milhares e milhares de pessoas que falam, pastor, chorou um dia por mim e mudou minha vida. Não por mim, mas por aquilo que está em mim. Sobre aquilo que está em você. Então eu achava muito bonito isso, mas como eu estava conversando ontem de tarde com a namorada da Gabi, a salvação é de graça, irmãos. Você pode vir do jeito que você estiver. Não importa se você era uma prostituta, era um drogado, não importa o que você era, qual título te deram. Mas Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos, isso é dom de Deus. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Por isso que eu falo, eu estou aqui pela graça de Deus, eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Por isso que eu não tenho problema de confessar meu pecado como eu confessei hoje. Porque eu confessar o meu pecado só me deixa livre para que Ele faça o que Ele tem que fazer através de mim. Eu não tenho problema com isso, não sou eu que sou, é Ele que é. Aleluia! Então, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, não é por obras, não é por aquilo que você pode produzir, para que ninguém se glorie, porque a glória sempre vai ser dele. A salvação, Júlia, ela é de graça, mas a unção, ela tem preço, o relacionamento tem preço. Tudo aquilo que você vai receber de Deus tem um preço. E o preço vai ser a renúncia. O preço não é o seu dinheiro. Ah, vou pagar pela unção, vou pagar. O mágico tentou fazer isso, o mágico Simão, e não deu certo. Ou estou vendo aí que vocês impõem as mãos sobre eles, eles são cheios do Espírito Santo. Toma um dinheiro aqui para eu poder impor as mãos também. Não é por dinheiro, mas é por renúncia. Enquanto Adão e Eva comiam da comida que Deus deu para eles, todo dia eles estavam lá no encontro com Deus. A partir do momento que eles começaram a se alimentar de algo diferente, eles faltaram ao encontro. O que está te alimentando? O que está te alimentando? É os seus sonhos? É os seus desejos? Pastor, sonhar agora é pecado? Não, não é pecado, irmãos. Mas nós estamos entrando num lugar em Deus,
Não sei se você consegue entender isso, mas eu creio que você vai entender isso. Mas nós estamos entrando num lugar em Deus que muitas vezes você vai ter que abrir mão até daquilo que é permitido. Todo mundo que tinha um propósito, Deus exigiu algo diferente. Quando João Batista foi gerado, o anjo fala para Zacarias, olha, ele não vai tomar bebida forte, nem bebida fermentada. Naquela época todo mundo bebia, irmãos. Mas por que João Batista não podia beber? Por quê? Porque Deus falou que não. Então tem coisas que para as pessoas podem, mas para você não vai poder. Sabe por quê? Porque Deus nos trata como indivíduos. O jovem rico chega para Jesus e o menino era crente, dos bons. Ele vira para Jesus, dá uma esnobada em Jesus ainda. Ele vira para Jesus e fala, Senhor, eu quero te seguir, como é que faz? Jesus, vai lá então, cumpre a lei dos profetas. Amado mestre, isso aí eu já faço desde a minha mocidade. Dá alguma coisa mais difícil? Falou, então tá, filho, vai lá. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Mas me diz uma coisa, alguns dos discípulos de Jesus tiveram que vender tudo que tinha e dar aos pobres? Não. Por que aquele rapaz tinha que dar? Porque Mateus 6,22 fala que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Talvez um carro pode ser um problema para você. Talvez um casamento pode ser um problema para você. Existem pessoas que não casam ainda, que são tão frustradas por não ter casado ainda, que a pessoa vive oprimida por causa disso. Tem pessoas que a situação financeira é um Deus na vida dela. Mas aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. O que você está alimentando no seu coração? Até que ponto você ama a presença de Deus mais do que qualquer coisa? Irmãos, eu amo bacon. Sempre amei bacon. É de Deus, né, irmãos? Oh, glória! E sempre eu vi aqueles filmes americanos, aqueles cafés de manhã com aqueles bacon, aqueles ovos mexidos. Falava, ora, baixacanda lá, já orava até em línguas, irmãos. Não é verdade? Em 2012, nós estávamos indo para a África. Nosso voo atrasou e nós ficamos um dia na África do Sul, em Johannesburgo. No outro dia, no café da manhã, descemos. Quando eu chego no restaurante, irmãos, adivinha o que tinha lá, irmãos? É ele mesmo, irmão. Mas cada lasca desse tamanho assim, irmão. Com aquelas curvinhas igual onda assim, ó, de surfista. E os ovos do lado dele, irmãos. Falei, Jesus, é hoje que eu vou realizar meu sonho. Aí na hora que eu peguei o prato, o Espírito Santo falou comigo assim, não come bacon. Falei, Satanás, sai daqui em nome de Jesus. Essas horas a gente põe a culpa no diabo, né, irmãos? Falei, Satanás, sai daqui em nome de Jesus. Alguém passou perto de mim e falou, o que foi? Alguma coisa, irmão? Eu falei, não, nada. Eu fiquei assim, Deus, aí na hora que eu ia questionar, falei, não, se Deus não quer que eu coma, eu não vou comer. Mas pastor, o que tem a ver, pastor? Não sei, irmão, mas se Deus mandou, é melhor obedecer do que sacrificar. Não sei o que ia acontecer. Ou talvez não ia acontecer nada. Mas Saul foi reprovado por isso.
Deus mandou matar tudo. Talvez tenha amizades que você tem que você não pode ter. Talvez tenha pessoas que você ama e que você vai precisar abrir mão. Eu não sei o que o Espírito Santo vai te pedir nesses dias. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus está te chamando para um nível mais alto. Só 3 entenderam. Deus está te chamando para um nível mais alto nesses dias. Sabe Jacó, irmão? Jacó era filho de Abraão, descendente de Abraão. Ele era abençoado, porque Deus já tinha falado. A sua descendência é abençoada, em ti serão benditas todas as nações. Todo mundo ia ser abençoado, estava certo, estava garantido. Ele estava lá, era só ele esperar, era só ele ser fiel, que a bênção ia chegar nele, mas ele sempre queria fazer do jeito dele. Irmãos, Deus vai te abençoar, mas não é do seu jeito, é do jeito dele. Não adianta você manipular. E aí tudo que ele tenta fazer tudo para pegar a bênção, tenta fazer tudo, desde quando ele nasceu, irmãos. A Bíblia já fala que ele veio segurando o calcanhar de Esaú, e fala que o menor ia reinar sobre o maior. Deus já ia fazer ele ser, a bênção chegar nele, ele ia ser o primogênito. A primogenitura ia ser dele, Deus já tinha falado que ia ser dele. E o pior, sabe o que acontece? A mãe gostava mais dele. Você que é mãe, presta atenção no que eu vou falar agora. E a mãe começa a ajudar Jacó a trapacear, a enganar o pai, a enganar o irmão. Mas quando chega a hora de Deus abençoar Jacó, o que precisa acontecer, Gilmário? Para Deus poder tratar com Jacó, ele tem que arrancar ele de longe de Raquel. Se você não corrige seu filho, se você não ensina seu filho nos caminhos do Senhor, Deus vai tirar ele de perto de você para poder ter um relacionamento pessoal com ele. Por isso que a cadeia está cheia de filho de crente. Triste, mas é verdade. Você vai na cadeia, só tem lá Mateus, Lucas, João, Isaías, Jeremias, só profeta e apóstolo. Infelizmente é uma verdade. Porque os pais não corrigem seus filhos. Porque os pais não ensinam as crianças o caminho que elas devem andar. Fecha aspas. E aí Jacó, com medo de Esaú, ele foge. Gênesis capítulo 28. E ali, sozinho, sem a mãe, sem ninguém, ele deita, põe a cabeça, usa uma pedra como travesseiro, deita, dorme, ele tem uma visão. Ele vê uma escada e os anjos de Deus subindo e descendo. Ali Deus estava falando com ele, suba mais alto, cara. Suba mais alto. Eu sei que você é bom para trapacear, porque Jacó é trapaceador. Por isso que Deus mudou o nome dele para Israel. Porque o nome Jacó é trapaceador. Mas Deus está falando, em vez de você trapacear, eu quero de você obediência. Eu quero de você fidelidade. Então Deus está falando assim, eu sei que você consegue resolver do seu jeito. Só que não vai ser do seu jeito, vai ser do meu jeito. Então, em vez de você trapacear, você vai ter que entender que eu vou te abençoar. Eu que vou te abençoar, não é você que vai fazer. E aí, quando ele entende que o que Deus quer é obediência, o que ele faz? Ele faz um voto com Deus. Fala, Senhor, se o Senhor me levar, e o Senhor me trouxer de volta à casa dos meus pais, em segurança, certamente eu te darei o dízimo de tudo aquilo que eu consegui. Ele prova o quê? Fidelidade. Deus leva ele para a casa de Labão, que se ele achou que ele era enganador, ele arrumou um PhD, né? Labão tinha doutorado, e aí você sabe do resto da história. Mas vamos avançar um pouquinho. Sabe, irmãos, não importa o que você viveu até aqui. Talvez você seja como Jabes, que desde quando você nasceu, sua mãe te amaldiçoa, que ela teve dores quando ele nasceu, e por isso o nome significa aquilo que ele era. Então, tipo assim, com dor, todo mundo olhava quando falava, ô Jabes, falava, você é com dor e sua mãe te teve, por isso você é amaldiçoado. Então todo mundo olhava, amaldiçoava, a mãe amaldiçoou, todo mundo amaldiçoou.
Mas teve um dia que esse cara cansou de ser o amaldiçoado. Ele vira e fala assim: ah, Senhor. Fala: ah, Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor alargar as minhas fronteiras, certamente eu viverei só para ti. Sabe o que Deus está esperando de você? Você acha que Deus quer seu dinheiro, bobinho? Deus não está nem para o seu dinheiro. Você acha que Deus está querendo que você faça campanha? Não. Deus, Ele só quer o seu coração. Aí ele faz um voto com Deus e a Bíblia diz que o Jabes, ele foi o melhor do que todos os irmãos. Aquele que foi o amaldiçoado, que era para ser o pior, se tornou o melhor dos irmãos. Em João capítulo 1, para a gente ganhar tempo, para você entender que essa palavra é para você também. Deus está te chamando nesses dias para subir mais alto. Esses dias, irmãos, vocês que vieram todos os dias, talvez você falou assim: ah, mas tem muita coisa que eu já ouvi. O maior erro nosso, sabe o que é? É ouvir muita coisa e praticar pouco. É melhor ouvir pouco e praticar tudo. Por isso que ontem eu até fui um pouco mais impetuoso. E eu falei ontem: se você não consegue amar o seu pastor, se você não consegue amar essa igreja, se você não consegue andar em linha com os propósitos que Deus tem dado ao seu pastor, vai embora. Vai procurar outro pastor, vai procurar outra igreja que você se encontre. É muito melhor. Você vai ser muito mais abençoado se você não consegue amar, do que ficar se levantando contra, do que ficar falando o que você não conhece, do que ficar falando aquilo que você não sabe. Pastor, o senhor está me julgando fora, o senhor está me rejeitando? Não, eu estou te amando. Estou te amando. Mas muitas vezes, irmãos, isso acontece, sabe por quê? Porque nós não estamos dispostos a submeter aquilo que Deus tem para a nossa vida. Isaías capítulo 6 fala que no ano da morte do rei Urias, até aquele momento, Isaías era um profeta, Isaías era um homem de Deus, mas Isaías ele vivia do dinheiro do rei Urias. O rei Urias ele sempre investia na vida de Isaías. Então Isaías ele estava acomodado, porque o rei Urias sempre mantinha ele e dava a ele uma vida boa. Ele não andava com Deus, ele não confiava em Deus. Mas, e aí, por isso, até aquele momento, ele só sabia criticar todo mundo. Por isso que eu falo, se você está num lugar que você não consegue se inserir no lugar, você precisa de uma revelação nova de Deus. Isaías ficava lá: ai do pastor, ai das crianças, que a sala lá é muito apertada, lá não coisa. Esse som é muito alto, esses músicos não param de fazer barulho. Agora vai pôr ar-condicionado, tem gente que vai reclamar que está frio, irmão. Ah, eu estou vindo de blusa. Vocês estão rindo? Acontece. Porque uma pessoa que não tem o que nós falamos ontem, irmão, se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então o problema não é ter pecado, o problema não é errar, o problema é não querer andar na luz. O problema é não ter um relacionamento com Deus. Então quem não tem um relacionamento com Deus é chato vir para o culto. Tem gente que dá o dízimo porque acha que o dízimo é o IPTU do lote no céu, porque um dia ele vai para o céu, lindo céu. Para o inferno ele não quer ir. Então eu vou dar o dízimo que é o IPTU do meu lote no céu. Não entendeu nada. Tem gente que vem para a igreja para o pastor não ligar.
Vou na igreja esse final de semana, tem 2 semanas que eu não vou, senão o pastor vai me xingar, vai encontrar comigo na rua e vai ficar, você está sumido, filho. Ele fala, isso é porque ele te ama, irmãos. Mas você precisa entender, você precisa crescer. Essa é a expectativa de Deus, que nós cresçamos espiritualmente. Pastor, mas eu não sei, eu busco a Deus e não, irmãos. Oséias capítulo 6, versículo 3, diz, vinde, nos tornemos, versículo 2, vinde, nos tornemos para o Senhor, Ele fez a ferida, mas Ele nos sarará. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tão certo que se Jesus não voltar essa noite, a mesma certeza que nós temos que amanhã vai amanhecer, se você buscar o Senhor nessa noite, Ele vai se revelar a você. Então, como eu estava falando, como eu estava te falando, Júlio, eu parei de achar bonito uma pessoa e falar, eu quero porção dobrada do seu espírito, que a questão é querer a minha unção, eu sei que você quer. Mas a questão é, você quer entrar no lugar que nós temos entrado? Você quer entrar no lugar de renúncia que nós temos entrado? Você quer abandonar os seus desejos como nós temos abandonado? Você quer entender que Jesus, Ele não é só o seu Salvador, mas Ele é o Senhor da sua vida? Porque se não tivesse entendimento, não vai adiantar. Não adianta ficar romantizando o evangélico, não adianta ficar apresentando o evangelho bonitinho da graça, e acaba caindo em desgraça, desculpa a expressão. Mas Romanos capítulo 1, versículo 16, diz que o evangelho é o poder de Deus que transforma a vida de todo aquele que nele crê. O evangelho é o poder de Deus para transformar a vida de todo aquele que nele crê. Lá em casa, de tempos em tempos, nós fazemos reuniões para ver se nós estamos crescendo espiritualmente. Para ver se nós estamos amadurecendo. E aí, como é que eu estou? Olha, você está pregando com mais unção, você está pregando com mais autoridade. Mas aqui em casa você está muito nervoso, está me tratando igual cachorro, isso não está certo. Isso é andar na luz, irmãos, é tratar uns aos outros, confessar vossas culpas uns aos outros para ser sarado. Confessar as culpas uns aos outros para ser curado. Então, se vir para a igreja não está te fazendo um crente normal, é a mesma coisa de você estar na garagem da sua casa e querer virar um carro e você não está virando um carro, irmão. Porque a igreja não muda ninguém. Como a Priscila falou no louvor, o ambiente de glória está aqui. Por isso que em Isaías 43, versículo 15, ele diz, eis que estou a fazer coisa nova na terra, podeis sentir? Resumindo, você está vendo? Você está sentindo? Você está conseguindo discernir o ambiente? Você vem para adorar a Deus, você vem para se render a Deus, ou vem para cantar uma música? Você vem para adorar a Deus ou para fazer um show? Pastor, a diferença está no coração, irmãos. A diferença está na motivação. Então, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais parecidos com Ele nós nos tornamos. O nosso relacionamento com Deus, ele vai mudar aquilo que nós somos, vai mudar o nosso relacionamento uns com os outros. Isaías só falava, ai do curso. Esse curso que esse Gilmário tem não presta. Essa reunião dos adolescentes, nossa, que coisa chata. Esse louvor, que barulho. Mas aqui não tem ninguém assim, não. Só em Belo Horizonte tem gente assim, não é verdade? Só em Belo Horizonte, né? Mas aí, sabe o que acontece, cara? No ano da morte do rei Urias morre aí, começa a desestabilizar Isaías. E aí ele tem uma revelação de Deus. E quando ele olha para Deus e tem uma revelação, sabe por que é bom você ter um relacionamento com Deus? Porque os olhos dele são como chamas de fogo. E toda vez que você olha para ele, você não consegue ver o problema dos outros.
você só consegue ver os seus defeitos. Você só consegue ver as suas falhas. Por isso que 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz: e nós que com a face descoberta. Irmãos, tira o véu. Tira a capa farisaica. Chama seu pastor, abre seu coração. Você quer ser liberto, você quer ser curado, você quer ser transformado. Tira essas vestes de figo, irmão. Colocar a Bíblia debaixo de baço e uma roupinha nova e vir para a igreja não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é um relacionamento com Jesus Cristo. O que vai mudar a sua vida é ter intimidade com Deus. Senão você vai ficar a vida inteira buscando uma bênção. Em vez das bênçãos correr atrás de você, é você que fica correndo atrás da bênção. Por que as pessoas vivem fazendo campanha? Porque elas vivem fazendo o que elas querem e não aquilo que Deus quer. Mas quando você busca, igual diz Mateus 6,33, quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, todas as outras coisas são acrescentadas. Então é só você ajustar o foco. É só você ajustar o propósito. Quem está no propósito sempre entende o seu lugar no reino de Deus. E há um lugar para você. Há um lugar para você no reino de Deus. Talvez não é o lugar que você quer, mas tem um lugar para você no reino de Deus. Por isso que em João capítulo 1, quando os discípulos, João está batizando junto com os discípulos dele, e Jesus passa, João aponta para ele, lembrando do cordeiro que foi matado lá em Gênesis, e diz: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia! Qual a diferença do Cordeiro de Deus, Jesus, para o Cordeiro lá em Gênesis? Para o Cordeiro que os sacerdotes faziam expiação para os pecados. Aquele Cordeiro, irmãos, ele só perdoava. É isso que você precisa entender. Isso que é graça. Graça não é um alvará preventivo para você pecar. Não. Aquele cordeiro, ele só limpava o pecado. Ele só perdoava o pecado. Mas se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Por isso que João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus que não apaga o pecado do mundo. Não. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não somente apaga o pecado, mas traz uma transformação. Traz cura. Não importa quem você era, importa quem você é hoje. Aleluia. E ele entendeu, uma pessoa que entende o propósito, irmãos, ele não fica brigando com os discípulos que estão indo embora, amaldiçoando. Muito pelo contrário, ele vira para os discípulos dele e fala assim: ó, esse é o Cordeiro, cara, vai atrás dele. Porque o ministério de João Batista era esse. A voz do que clama do deserto. O ministério de João Batista era apontar para Jesus. Era levar as pessoas até Jesus. E Jesus vai andando, encontra com Natanael e vira para Natanael e fala: este é um homem a qual não há dolo algum. E fala que ele estava sentado debaixo de uma árvore. Aí ele fala assim: tu és o Cristo? Ele vira para ele e fala assim: porque eu falei que você é o Cristo? Só porque eu falei que você estava debaixo da água, da árvore, você já creu que eu sou filho de Deus? Deixa eu te falar uma coisa: quando você crê, irmãos, isso abre portas para Deus te abençoar mais. Porque os sinais seguirão aqueles que creem. Aleluia! Ele fala: porque você creu, só porque eu falei que eu vi você debaixo da árvore,
a partir de hoje, você verá os anjos de Deus subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. Só que essa promessa não é só para Natanael. Essa promessa é para todos nós. Essa promessa é para todos os discípulos de Jesus. Nós somos chamados, irmãos, para mover no sobrenatural. Nós somos chamados para andar no sobrenatural. Eu estava falando no sábado para os pastores aqui. Livro de Atos é rodeado de experiências sobrenaturais. Livro do Atos, em todo o tempo, eles viviam experiências sobrenaturais, não somente de curas, de milagres, mas Atos 9, Ananias está orando, o Senhor vem e fala nitidamente para ele, fala, olha, vai até a rua direita, tem um homem chamado Saulo, vai lá e ora por ele, para que ele volte a ver. Atos 10, Cornélio é visitado por um anjo, Pedro tem uma visão. Atos 4, Pedro, a igreja orando para Pedro sair da cadeia, Pedro chega, e eles falam, é o anjo da igreja, é o anjo de Pedro, não é Pedro. Por quê? Porque eles estavam acostumados a ver o anjo de Pedro, e devia ser parecido com Pedro, para eles acharem que era o anjo de Pedro, que não era Pedro. Se eu falasse, ó, tem um anjo ali na porta, acho que vai sair todo mundo correndo para ver, não é verdade? Por isso que ninguém saiu do lugar, porque todo mundo já estava acostumado com aquele ambiente. Eles oraram e tremeu o lugar em que eles estavam. O sobrenatural tem que ser uma coisa natural na igreja. Por isso que Mateus capítulo 5, versículo 8 fala, bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Só que santidade não é aquilo que você consegue produzir. Santidade é aquilo que você se transforma à medida que você contempla Ele como num espelho. Fique de pé no seu lugar.